Olá, graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Que a presença do Deus vivo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Glória a Deus. E até aqui, meu amado, como está sendo para você esse nosso propósito, a nossa campanha, andando por fé e não por vista? Tem sido bênção? Mesmo? Então não deixe de compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gostaria que começasse a ter o mesmo conhecimento que você está tendo, receber as mesmas bênçãos que você está recebendo. Compartilhe, né? Coração generoso aí, vai dividindo. Se inscreva lá no canal, né? O ICB Sumaré, dê o seu like, olha que coisa bacana, né? Compartilhe a mensagem, vai dividindo com quem você conhece, com quem você não conhece. Compartilhe lá no Facebook, Instagram, nas suas redes sociais, status de WhatsApp, amém? São 30 dias, esta é a nossa 8ª mensagem, o nosso 8º dia, o nosso 8º passo. E hoje o nosso tema é glorioso como todos os outros. A verdadeira fé está em Deus e na obediência à sua palavra, ok? Essa vai ser a nossa estrutura para a gente meditar um pouco e extrairmos aqui a revelação dessa palavra gloriosa de Deus para a nossa vida. A verdadeira fé está em Deus, tá? Porque as pessoas ficam assim: tenho fé que é a minha família. Não, a sua fé tem que estar em Deus, porque é Deus que vai prover um milagre para você. Entende isso? Eu tenho fé que vai chover. Não pode ter fé na chuva, tá? Tá vendo quanta coisa nova você aprende? Abraão, o pai da fé, ele não tinha fé na promessa, ele tinha fé no Deus que a ele fez uma promessa. Mas isso é um assunto que ainda a gente vai falar sobre ele, amém? Então vamos lá para a nossa caminhada. O nosso texto hoje é Números, capítulo de número 11. E a cada mensagem que a gente lê, a cada situação que a gente revela aqui, através da leitura e da meditação, eu tenho certeza que muitos horizontes vão abrindo aí no seu coração e na sua mente. Olha só, capítulo 11, verso 21 e 22. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: tenho comigo um exército de 600.000 soldados. E no entanto dizes: eu lhes darei carne durante um mês inteiro. Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, será que seria suficiente? É meio confuso pensar que um homem da envergadura de Moisés, na caminhada com Deus e tendo visto as coisas que ele viu, agora parece estar duvidando da capacidade de Deus de realizar esse milagre. E por que eu falo de Moisés, envergadura das coisas que ele viu? Porque ele foi testemunha de algo glorioso. Deus fazendo sucumbir, cair diante dos olhos de um povo escravo e visto como pequeno, um império dominante egípcio, com tecnologias que até hoje, com todo o aparato, né, que a ciência tem hoje, com todas as condições que a ciência tem hoje, eles não conseguem entender como que os egípcios foram capazes de fazer, de construir e realizar as coisas que eles realizaram. É mole? Moisés viveu esse tempo. Ele foi testemunho ocular de eventos gloriosos diante de um povo que era considerado invencível, imbatível, mas que caiu diante do poder de Deus. E agora ele se encontra numa situação, na travessia e na caminhada pelo deserto, onde o povo está meio enjoado de comer aquela comida de todo dia, que era uma comida que vinha de Deus. Dá para acreditar nisso? Deus enviava a eles uma comida toda especial todos os dias, não deixava faltar nada. Mas diz que teve um momento que eles sentiram vontade de comer carne.
E aí Deus fala para Moisés: eu preciso que você reúna algumas pessoas da liderança, e eu vou lhe mostrar algo. E Deus diz assim para ele: olha, diga para eles que eles não vão comer carne um dia, 2, uma semana, 3, não. Eles vão comer carne todos os dias, e vão ter carne para comer à vontade durante um mês inteiro. Moisés então fica ali perplexo diante do que Deus fala, né? Como que dizendo assim: será mesmo que isso pode acontecer? Meu Deus, nem que eu matasse todo o rebanho, pescasse todos os peixes possíveis. É claro que a visão de Moisés estava naquilo que ele possuía. Lembra que eu falei para você que a questão da fé é uma questão de acreditar no que Deus diz, no que Deus pode, não é? É Ele quem faz. A nossa confiança não pode estar na promessa que Ele fez, mas naquilo que Deus é na nossa vida. Oh Deus, eu tenho ovelhas aqui, mas elas não são suficientes. E peixes também, será que algum lugar teria tanto peixe para alimentar tanta gente por tanto tempo? Eu tive uma experiência com relação a isso, como eu falei para vocês aqui num vídeo, morando no sul, e eu ficava apavorado com a quantidade de carne que é processada. Vocês não fazem ideia de quantas granjas existem naquela região. É granja que não acaba mais. É frango, são aves e suínos. E você fala: meu Deus, para onde vai tanta carne? Você fala: não é possível. E agora nós estamos diante de um homem que pediu algo a Deus, mas que depois ficou pensando: nossa, como que é que isso pode acontecer? Você já pediu algo para Deus e depois ficou assim, imaginando: caramba, acho que eu exagerei no meu pedido, acho que eu fui exigente demais, pedi demais, será que Deus é capaz de realizar isso? Já fez isso? Eu não tenho vergonha de admitir que eu já fiz isso. Depois eu fui lá pedir perdão para Deus, como se Deus fosse um qualquer, como se Ele não fosse capaz de resolver um problema assim. Moisés grita falando: será que o Senhor viu aí? O Senhor olhou? É carne para 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E o Senhor diz que nós vamos ter carne durante o mês inteiro. Mas de onde que o Senhor vai tirar tanta carne assim? Porque esse é o nosso questionamento. Poxa Deus, eu pedi para o Senhor fazer algo, mas de onde é que vai vir a resposta? Como que esse resultado vai chegar? Bom, eu não preciso ter dúvidas. Eu já vi Deus fazendo coisas que eu vi, testemunhei Deus fazendo coisas que você não faz ideia. Não faz ideia. Porém, Deus fez. Deus enviou tanta carne, que em alguns lugares chegava a ter aves mortas acumuladas até a cintura das pessoas. É algo inimaginável, não são coisas que a gente não consegue compreender, vão além do nosso entendimento. E nessa mensagem de hoje, a verdadeira fé está, em Deus, na sua palavra e na obediência a ela. Eu queria compartilhar com vocês um testemunho que eu vivi. A minha primeira experiência dirigindo igreja, como sacerdote de igreja mesmo, foi na cidade de Paulínia, há algum tempo atrás, meados de 98, 99, faz um pouquinho só de tempo. E eu naquela época, eu estava liderando o Ministério de Jovens e fazia parte da liderança do Ministério de Louvor. E já tinha uma certa bagagem com relação a fazermos visitas, orientação eclesiástica e tudo mais, mas eu não tinha ainda assim uma experiência como um sacerdote, um pastor de igreja, sabe? Não tinha. E aconteceu uma série de situações na igreja onde eu estava, que era em Campinas, e eu comecei a acompanhar um pastor saudoso, o pastor Luiz Gonzaga, que infelizmente já não está conosco,
mas um grande homem de Deus com quem eu aprendi lições gloriosas. E nós estávamos, ele como pastor, eu como auxiliar, incumbidos de cuidar de duas igrejas, na verdade, na região do João Aranha e o bairro dos Pinheiros, em Paulínia. Então eu conheci um pouco da realidade da igreja, e quando me veio a surpresa, né, de ser o pastor da igreja do Alto dos Pinheiros, aquilo fez o meu coração sair pela boca, né? É algo que a gente acredita que Deus pode fazer através da nossa vida, mas eu fiquei assim, como será que isso vai acontecer? Pois bem, fui para lá, fui transferido. E era um momento um tanto conturbado da minha vida, porque eu ainda não estava casado, eu estava para casar. E aconteceu uma coisa muito interessante, começa por aí a minha história, o testemunho que eu quero dar para você. Eu queria me casar e eu só estava na igreja, era obreiro, eu não tinha dinheiro, na verdade, para fazer um casamento. E eu me lembro que eu fiz uma oração e eu falei assim: Deus, eu queria uma porta de escape, né? Eu quero continuar fazendo a tua obra, eu quero continuar realizando a tua obra, mas eu preciso de alcançar um certo recurso para me poder providenciar pelo menos o mínimo, né? E você acredita que um antigo patrão meu, um antigo chefe, né? Não era patrão, um antigo chefe, eu trabalhei na CPFL como guardinha, office boy, e você acredita que ele me encontrou, esse cara me encontrou, e ele fez uma ligação num orelhão, cara, na rua que eu morava. É meio complicado dizer isso para vocês, né, que estão acostumados com o celular, mensagem que é disparada e em segundos lá do outro lado. Vai lá de orelhão, você tem gente que nem sabe o que é isso. O orelhão era um telefone público. Esse cara ficou sabendo que, através de uma pessoa que a gente tinha amizade em comum, o Jean, ele tá morando, né, em Nova Veneza, assim. E aí ele descobriu o número do telefone público da rua. Ele ligou e, por sorte, alguém atendeu. E essa pessoa me conhecia. Você vai falar: isso é mentira. Você pode até não acreditar, mas foi exatamente isso que aconteceu. O cara me achou, foi lá, me chamou, e ele falou assim: Jean, olha, tem uma situação assim, e como você já trabalhou com a gente, você está disponível para trabalhar? Está trabalhando? Não está? Eu não estava. Aí ele me pergunta se eu estava disponível. É claro que eu estava, né? Era tudo que eu tinha pedido a Deus. Aí comecei a trabalhar, e eu me lembro dos detalhes. Era umas 11 horas da manhã, e ele falou: você tem disponibilidade de ir agora para lá? Eu falei: claro que vou. Eu lembro que eu peguei dinheiro emprestado com meus pais e tal. Cheguei meio que desesperado em Montemor. Quando eu entrei no escritório, a menina que estava lá, ela estava sendo dispensada, começou a chorar. Já preguei a palavra para ela, e ali já comecei a trabalhar. E as coisas acontecendo. Lembrando que eu tinha pedido só uma porta de escape. Eu estava já agora ajudando o pastor Gonzaga. Naquela mesma semana, o missionário Joedes, que era o missionário aqui de Campinas, falou assim: olha, você vai assumir a igreja lá do Alto dos Pinheiros. E eu, com aquele medo, porque eu já sabia que isso era uma coisa que poderia acontecer, acabei assumindo a igreja também, tudo uma coisa em cima da outra, assim, né? E a gente, como eu falei, tem coisas que às vezes a gente pede a Deus, mas você fica tentando imaginar como que isso vai acontecer. A questão do meu emprego já foi uma coisa absurda. Como que o cara, através de um orelhão, um telefone público, ele me encontrou? É claro, ele me conhecia. Ele foi fazendo contato aqui, até que ele soube que existia esse orelhão, que era um telefone público, né? Para você é maluco isso, né? Que as pessoas usavam, era um telefone em comum. Hoje cada um tem o seu, né? O que é mais incrível. Mas eu vivi esse tempo, tá? Eu nasci num tempo que não tinha internet, beleza? Aí você fala: não, mas como que alguém sobrevive a um tempo que não tem internet? Eu estou vivo. Olha só que coisa incrível, né? Eu sou formado em datilografia. O que é isso, pastor? Datilografia é o famoso digitador. Antes tinha curso para fazer isso, mas é uma história para um outro dia. Olha lá, aí o cara me encontra, eu vou para Montemor e tal, dá tudo certo, eu começo a dirigir a igreja em Paulínia. Aí eu me lembro bem que o missionário olhou para mim e falou assim: meu irmão, você sabe que a igreja lá é uma bênção, é uma igreja própria, tem mais de 80 membros. Não tinha, eu sabia, eu conhecia, porque eu ia para lá com o pastor Luiz Gonzaga. A igreja não tinha mais que 10 membros, não tinha. Mas, e eu nessa, comecei a trabalhar, e tudo aconteceu exatamente como eu havia colocado diante de Deus. Deus,
antes de eu começar a trabalhar, de eu ir para essa igreja, eu pedi a ele uma porta de escape. E meus irmãos, por incrível que pareça, eu trabalhei só 9 meses. Mas aconteceu algo glorioso comigo lá em Paulínia. Eu esperava que, voltando a trabalhar na CPFL, eu fosse ser efetivado. Até apareceu a oportunidade de eu ser, mas acabou que não era propósito de Deus e eu acabei sendo dispensado. Mas eu quero me apegar aqui ao testemunho que eu falei para você, daquilo que eu vivi na igreja em Paulínia. Era uma igreja pequena. A minha experiência como pastor, minha primeira experiência, né, como sacerdote, e eu enfrentei muitos desafios. Mas teve um dia na minha vida que ficou marcado. Eu ia trabalhar em Montemor, de Sumaré para Montemor eu pegava 2 ônibus, só para você ter ideia. Aí eu pegava mais um que eu saía de Montemor, descia em Campinas, e nos dias de culto, e quando não tinha culto, o que era muito raro, porque eu tinha muitas visitas para fazer, muita gente que a gente começou a acompanhar, que nós começamos a acompanhar, eu e a Luciana, aí já casado, porque foi tudo nesse meio em bolo, casei e tudo mais, me acertei, coisa de menos de 1 ano, 10 meses, e eu pegava esse ônibus de Campinas para Paulínia, e lá em Paulínia eu tinha que pegar mais um circular até chegar na igreja, porque não era tão perto. Para quem conhece Paulínia, Alto dos Pinheiros, região ali do João Aranha, né? Agora tem um Pague Menos, lá para cima tem um estádio bacana, né? Os bairros são... a realidade lá é outra. Antes as ruas eram mais... Só havia avenida asfaltada, era só por onde o ônibus passava. Agora é tudo asfaltadinho, tudo bonitinho, tudo muito grande, né? Pois bem, e a minha realidade era essa. E existiam dias que eu estava na igreja, ministrava a palavra e tal, porque era muito comum eu usar dinheiro do meu bolso. Quero que você preste atenção nisso. Eu usar dinheiro do meu bolso para eu ir para a igreja lá em Paulínia e para eu voltar para minha casa. E teve um desses dias que eu tinha o dinheiro para ir, mas eu não tinha o dinheiro para voltar. Mas eu fui com aquela confiança, e eu não tinha mesmo, não tinha um centavo. E naquele dia a Luciana resolveu ir comigo. Ela raramente ia comigo durante a semana, porque ela já trabalhava aqui no centro em Campinas, e tinha uma certa dificuldade por questão de mobilidade, né? E naquele dia ela resolveu, nós nos encontramos na sede em Campinas, e ela falou: hoje eu vou com você no culto e tal. Nós fomos para o culto. O culto foi uma bênção, graças a Deus. Mas no final do culto uma irmãzinha veio e me procurou. E nós tínhamos uma salinha chamada de escritório, que era atrás do púlpito, a igreja pequena. Ela entrou no escritório e ela falou assim: pastor, eu queria lhe pedir uma ajuda. E assim, olha pastor, cortaram a minha água, cortaram a minha luz, eu estou sem gás, eu não tenho nem o básico para comer em casa. E quando eu falo de básico, eu estou falando de arroz e feijão, sabe? E queria saber se a igreja pode me ajudar. Meu irmão, eu olhei aquela situação, eu falei: caramba, né? Puxa vida, a energia cortada, a água cortada, sem gás, sem o que comer. Eu chamei o tesoureiro, conversei com o irmão, falei assim: meu irmão, sabe o que entrou hoje como oferta? E não era muito, sabe, não era muito. Eu gostaria que você passasse para a irmãzinha aqui. Aí ele pegou a oferta que tinha entrado e tal, e eu ali, feliz da vida, porque através do recurso financeiro que tinha entrado na igreja, tínhamos abençoado a vida de alguém. Ela ia poder, né, com aquele recurso, pagar a energia, pagar a água, né, restabelecer ali no dia seguinte, comprar um gás, comprar o que ela precisava de comida. Não dava para muito tempo, até porque ela tinha que, né, dispor do recurso também para custear a questão da água e luz. E todo mundo foi embora, foi fechada a igreja, eu fechei a igreja, e o ponto de ônibus era pertinho da igreja, assim, a gente saía pela porta e andava uns 50 metros, já estava no ponto de ônibus. Eu cheguei no ponto de ônibus, eu estou no ponto de ônibus lá esperando o ônibus, e eu enfiei a minha mãozinha no bolso e me lembrei que eu não tinha dinheiro para me voltar para casa, e que eu tinha que ter pego o dinheiro naquele que tinha entrado como oferta,
para mim poder voltar naquele dia. Ou seja, eu tinha ido pela fé. Mas a Luciana estava comigo. Aí a Luciana olhou para minha cara, deu risada, falou assim: está acontecendo alguma coisa? Eu falei assim: pois é, eu preciso te falar um negócio. Eu não tenho dinheiro para a gente voltar para casa. Eu estava lá no Alto dos Pinheiros. Como eu falei para você, era um tempo mais complexo, mais difícil. E nós tínhamos lá, para você conversar com alguém, você tinha que ligar. Era muito raro quem tinha um telefone fixo. Os meus pais tinham, mas eu já estava casado e eu não gostava de incomodar o meu pai com questões assim. E eu me lembro que eu olhei para ela e falei assim: você não sabe o que eu fiz? O dinheiro que entrou, eu esqueci de tirar o recurso para a gente voltar para casa. Você não tem aí nada, não? E ela olhou para mim e deu risada. Ela falou: como assim você não tem nada? Não, você não tem nada aí, alguma coisa, dinheiro? Ela falou: não, eu tenho passe lá né, ela usava passe, que era o que a gente usava lá de Campinas para Sumaré, mas eu não tenho dinheiro não. Ela enfiou a mão na bolsa dela lá, ela encontrou dinheiro suficiente para a gente pegar o circular do bairro que a gente estava para o centro da cidade de Paulínia. Ela falou assim para mim: mas você é louco? Aí falou um monte de coisa para mim, né? Coisas de mulher, né? Que você deveria ter pego dinheiro, estava só a cabeça. Eu fiz: então, minha cabeça estava em ajudar a irmã. E eu sabia que eu tinha que ter tirado o recurso, mas eu não tirei. Aí eu falei para ela: faz o seguinte, paga a passagem, vamos para o centro. Lá a gente vê o que faz. Como que a gente vê o que faz? Você está maluco? Nós vamos chegar lá no centro de Paulínia, nós vamos para onde? Aí pensei em ir na casa de algum irmão e pedir emprestado. Eu falei: Deus, mas isso é vergonha demais. O pastor da igreja está sem dinheiro. Aí o circular vindo. Eu falei: Luciana, vamos entrar para dentro. Entramos no circular e tal. E ela brava comigo. Pagou o circular. Aí chegamos no centro de Paulínia, na avenida central ali onde eram os terminais. Nós descemos do ônibus. E ela falando: e agora? Você vai fazer o quê? Você vai ligar para o seu pai vir buscar a gente? Eu falei: não, mas até parece que eu vou pedir para o meu pai vir buscar a gente. Você não tem cabimento, não. Mas vamos fazer o quê? Falei: vamos embora a pé. Não, você está brincando comigo. Eu ir embora a pé, eu trabalhei o dia inteiro, aquela coisa toda. Ela tinha trabalhado o dia inteiro e tudo mais. Será que eles não trocam o passe? Não trocam, porque eu ainda tinha que pegar um ônibus de Paulínia para o centro de Campinas e do centro de Campinas para Sumaré. Olha a loucura. Eu falei: filha, eu andei até onde eu posso andar com os meus recursos. Agora é Deus que tem que fazer alguma coisa. E meu querido, quando eu disse isso, aquela tensão, né? Parou uma lotação do meu lado. Era o tempo ainda que tinha as lotações. Parou a lotação do meu lado, que não era uma lotação que eu via naquele horário, pois eu sempre pegava ônibus e lotação para Campinas para mim depois voltar para Sumaré naquele mesmo horário. Era bem comum. E eu percebi que aquela lotação não era a lotação que sempre vinha. De repente alguém gritou: ô Xará, você está fazendo o que aí? Eu olhei e era meu xará mesmo. Hoje ele tem um restaurante aqui no Santa Carolina, do lado do posto Santa Carolina, o Jean. Eu fiquei surpreso, porque ele fazia o horário de lotação dele era pela manhã, não era à noite. Ô meu querido, como é que você está aí? Tudo bem? E eu já pensei na hora: rapaz, vou pedir para ele me levar para Campinas. Depois eu tenho o passe da Luciana. Opa, fechou a conta. Não é o que você pensaria? Deus é bom, não é? Aí ele olhou para minha cara e falou: rapaz, você está indo para onde? Eu falei: pois é, Jean, estou indo para Campinas. Ele falou: que pena, rapaz, estou indo para Sumaré. Eu falei: não, mas eu moro em Sumaré. Verdade? Sim, estou morando em Nova Veneza. Ô meu jovem, vamos embora que eu te levo. Aí você pode pensar assim: ô pastor, mas isso não é um milagre não, isso é muito pequeno, isso é muito insignificante. Meu querido, você não faz ideia do que é estar numa situação como essa. Eu tinha acabado de testemunhar o que Deus revela na sua palavra: se você plantar, você vai colher. Eu nunca mais vi aquela irmã, porque é claro, eu saí de Paulínia,
Eu ainda tive contato com ela, a gente teve a alegria, né, nós tivemos a alegria de ver ela poder fazer uma boa compra e colocar dentro de casa. Ela cuidava de 2 netos, da energia ser restabelecida, da água, do gás, e de nós podermos assisti-la um pouquinho melhor. Mas naquele dia em que eu cheguei no ponto de ônibus ali do lado da igreja e pensei, meu Deus, e agora? Sabe o que ele falou dentro do meu coração? Vai até onde você consegue ir com o recurso que você tem, porque a partir do momento que você não tiver mais o que fazer e como fazer, eu vou começar a agir na sua vida. Para você é pequeno. E por que para você isso é pequeno? Porque talvez você tenha dinheiro para pagar 4 ou 5 circulares para 2, 3 pessoas. Mas a questão aqui é que eu era naquele momento uma pessoa que eu não tinha esse recurso. Eu poderia ter ligado para o meu pai, é claro, pai, vem me pegar aqui. Mas aqui outras questões envolviam a situação, que um dia, se eu tiver oportunidade, eu vou comentar. Mas eu experimentei o sobrenatural de Deus. O meu dinheiro dava para me levar até o centro de Paulínia. Deus envia bem ao meu lado uma pessoa que não deveria estar lá. E aí ele falou assim, sabe o que aconteceu? Eu tive um médico hoje, eu tive que trocar o horário e tal. Falei, caramba, mas exatamente hoje. Eu nunca tinha visto o Jean ali à noite. Sempre eu via pela manhã, sempre. Do tempo em que eu fiquei em Paulínia, de todo o tempo que eu fui pastor lá na igreja, que com o pastor Gonzaga eu fui, que deu ali quase 2 anos, eu sempre o encontrava pela manhã, nunca no horário da noite. E exatamente naquele dia, ele estava lá. E ele falou, vamos embora que eu estou indo para Sumaré, eu levo você e a tua esposa. E ele me deixou na porta da minha casa. Então tem coisas que você diz assim, você fica pensando, eu desci no centro de Paulínia e fiquei ali. Deus mandou chegar aqui, mas o que será que ele vai fazer? Vai mandar um anjo me levar no colo? Sei lá, meu irmão. A verdadeira fé está em Deus e na obediência à sua palavra. Moisés não entendia como aquilo que Deus havia falado aconteceria. Algumas coisas, algumas situações na nossa vida, elas são tão grandes que a gente tem essa impressão de que parece que as coisas não vão se resolver. Não tenha medo. Não duvide. Não é porque você nunca ouviu ninguém falar a respeito de algo que você precisa, que Deus tenha feito um milagre nessa área, que Ele não seja capaz de realizar isso na sua vida. Deus enviou exatamente, porque quando eu desci do circular, que o circular saiu, e eu não tinha mais um recurso para me deslocar a Campinas. Para Sumaré ainda tinha, de Campinas para Sumaré, mas ali de Paulínia para Campinas eu não tinha mais. E eu ia usar um recurso que era da minha esposa, não era nem meu. Deus fez o quê? Ela não gastou o que era dela e ainda providenciou uma condição da gente chegar na porta da nossa casa. Não duvide. Não importa o tamanho do que você pediu, do que você colocou para Ele, do que você expressou como desejo esperando que acontecesse. Não importa. A verdadeira fé, como nós falamos, está onde? Em Deus, na sua palavra e na obediência a ela. Se Deus disse, obedeça. Se Ele falou, só espere, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Esse é o nosso 8º passo. E tudo que nós desejamos é que você compreenda o que é fé de verdade e você passe a viver pela fé. E se houver fé em você, que estiver doente, ela seja curada para a glória do Deus vivo.
eu quero orar contigo nessa nossa ministração para encerrarmos aqui essa nossa palavra. Amado Pai, as oportunidades estão o tempo todo diante dos nossos olhos. O Senhor é um Deus que realmente provê e realiza coisas que são extraordinárias. Como eu abri o meu coração aqui para dizer, para alguém isso pode ser muito pequeno. Mas o que eu quero que esse amado entenda é que até mesmo naquelas coisas que parecem insignificantes e tão pequeninas, que qualquer ser humano poderia resolver, que qualquer pessoa poderia chegar ali e me doar um recurso, o Senhor cuidou da minha vida. E que essa pessoa que está pedindo esse algo tão grande, ele não precisa ter dúvidas de que o Senhor não só é capaz, porque capaz é, o Senhor pode sim, com certeza realizar. Que o nosso coração não esteja como o de Moisés, que mesmo diante de tantos milagres vividos, duvidou de que o Senhor pudesse fazer algo desse tamanho, dessa forma, desse jeito. E em nome de Jesus Cristo, essa alma querida, que conhece o Senhor e sabe quem é, possa se dobrar em obediência à Tua palavra, ouvir a Tua voz e aceitar o Senhor, assim como o Senhor fala, como o Senhor é. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo passo, vivendo pela fé e não por vista. Um abraço, fica na paz.